No momento em que tudo parecia encaixado, algo inesperado aconteceu. E talvez seja justamente aí que você perdeu o sinal mais importante da sua vida. Há situações em que a porta que se fecha, o amigo que se afasta ou o plano que desmorona não são coincidência nem azar. São intervenções. E ao longo desta história, você vai perceber como pequenos acontecimentos, quase imperceptíveis, podem revelar que Deus está protegendo você de algo que você nunca viu se aproximando. O que parece caos pode, na verdade, ser o aviso mais silencioso e mais poderoso que você já recebeu. Imagine um cenário onde nada indica perigo, mas algo dentro de você começa a incomodar. Ou quando tudo corre bem, mas uma barreira inesperada impede que você avance. Isso parece familiar, porque se for, talvez você esteja vivendo exatamente um desses sinais discretos que aparecem quando Deus age sem anunciar. E entender esses sinais pode mudar não apenas o seu presente, mas o rumo do que aconteceria depois. É por isso que este roteiro vai te guiar, passo a passo, por situações reais e emocionais que muita gente vive sem perceber o que está por trás delas. Não se trata de superstição, nem de fatalismo, mas de aprender a reconhecer quando algo maior está colocando sua mão sobre o seu caminho, às vezes interrompendo, às vezes afastando, às vezes empurrando você para outro lado, tudo para evitar que você caia em algo que ainda não consegue enxergar. E enquanto você escuta, talvez perceba que alguns episódios da sua vida nunca foram coincidência, que aquele não inesperado pode ter sido um desvio providencial, que aquela amizade que perdeu o brilho pode ter sido um resgate silencioso, e que aquele incômodo inexplicável, aquele que você tentou ignorar, talvez fosse o seu espírito tentando te alertar sobre uma armadilha que você não percebeu. Agora, antes de avançarmos, pense em uma única pergunta. E se aquilo que você interpretou como perda foi, na verdade, proteção? O que essa resposta mudaria em você? A história que começa agora pode ser exatamente o que faltava para juntar peças que você nunca percebeu que estavam conectadas. Tudo começa com o primeiro sinal, um não inesperado. Você planejou, se esforçou, desejou, e a porta simplesmente fechou. Frustrante, doloroso, aparentemente injusto. Mas e se aquele não tivesse sido colocado ali de propósito? Você só viu a porta trancada. Deus viu o que estava atrás dela. Às vezes, a única maneira de impedir uma queda é bloquear o caminho antes. Não como punição, mas como cuidado. O segundo sinal surge quando algumas pessoas começam a se afastar sem motivo claro. Não há briga, não há explicação, não há ruptura dramática, apenas um distanciamento que parece estranho. Mas pense, quantas vezes você confiou em alguém que mais tarde mostrou intenções que você não imaginava? Às vezes, Deus remove antes que doa. Ele silenciosamente limpa o caminho de pessoas que poderiam te atrasar, te manipular ou te machucar mais adiante. O terceiro sinal aparece quando tudo está aparentemente certo, mas você não sente paz. É aquele desconforto silencioso que insiste em voltar. Mesmo que a situação seja perfeita no papel, algo dentro de você sabe que não é para ser. O que você chama de pressentimento, Deus chama de aviso. A paz é um filtro espiritual. Quando ela desaparece, é porque algo ao redor deixou de ser seguro para você. Então vem o quarto sinal. Perder algo que você achava que precisava, seja dinheiro, oportunidades, acessos, rotinas, lugares ou pessoas. À primeira vista, tudo isso parece falta, carência, prejuízo, mas já parou para pensar que talvez aquilo estivesse sendo usado para te controlar, te distrair ou te expor? Às vezes, Deus tira antes que alguém use contra você. Agora, antes de seguirmos, deixe nos comentários a frase: nem toda perda é derrota. Escreva essa frase exatamente assim. Ela vai te lembrar do que realmente importa enquanto seguimos juntos nesta história. Há também o quinto sinal: atrasos que não fazem o menor sentido. Você se preparou, orou, fez a sua parte, e mesmo assim tudo pareceu caminhar mais devagar do que o previsto.
Quando a oportunidade finalmente parecia pronta, algo travou. Mas e se esse atraso não fosse falha, mas sincronização divina? Muitas vezes, o mal se organiza no escuro e Deus atrasa a sua chegada apenas para impedir que você seja encontrado na hora errada, no lugar errado. O sexto sinal surge quando máscaras caem. Aquela pessoa em quem você confiava começa a mostrar lados que você não esperava. Pequenas atitudes, frases fora do tom, reações estranhas e, de repente, o que estava oculto se revela. A verdade pode machucar, sim, mas a enganação machuca muito mais. Há momentos em que Deus expõe o que estava escondido para evitar que você construa sua vida sobre algo frágil demais para sustentar o seu futuro. O sétimo sinal é a inquietação que surge antes de uma decisão importante. Tudo parece alinhado, mas você sente como se algo estivesse deslocado, como se uma energia estranha tentasse empurrá-lo para um caminho que não é seu. Essa sensação não é aleatória. Muitas vezes é um aviso espiritual para que você não aceite aquilo que parece bom, mas não é de Deus. E então surge o oitavo sinal. Situações que fogem do controle, não para te destruir, mas para te redirecionar. Quando algo implode de repente, é comum achar que perdeu tudo. Mas já percebeu que, depois do caos, surge um caminho que você jamais teria escolhido se tudo tivesse permanecido em ordem? Às vezes, Deus permite o desmoronamento para evitar um colapso ainda maior lá na frente. Antes de seguirmos, pense no que isso significa. Se tantos sinais acontecem no silêncio, quantos deles você já viveu sem perceber? Talvez a proteção que você pediu já estava acontecendo, apenas não da forma que você esperava. O nono sinal é quando relações começam a perder sentido, mesmo sem uma razão clara. Você tenta insistir, tenta manter o ritmo, tenta salvar o que um dia fez diferença, mas algo dentro de você sabe que o ciclo acabou. E por mais que doa, forçar uma continuidade pode ser justamente o que te afasta daquilo que Deus está preparando. Às vezes, manter alguém na sua vida é o que impede você de receber quem realmente deveria estar ao seu lado. O décimo sinal aparece quando tudo começa a te cansar emocionalmente sem motivo aparente. Não é preguiça, não é desânimo comum. É como se seu espírito estivesse dizendo: esse caminho não é seguro. Deus fala muito mais pela exaustão do que você imagina. Ele usa o peso para evitar que você avance no território que não te pertence. O 11º sinal surge quando portas improváveis começam a se abrir ao mesmo tempo em que as portas desejadas se fecham. Parece paradoxo, mas é alinhamento. É como se Deus tivesse decidido reorganizar a sua rota enquanto você achava que tudo estava atrasado. E quando isso acontece, a pergunta não é por quê, mas para onde isso está me direcionando. O 12º sinal se manifesta quando situações repetidas finalmente começam a fazer sentido. Você olha para trás e percebe padrões, repetições, ciclos que sempre te levavam ao mesmo lugar. Mas desta vez, algo muda, algo se quebra. E essa quebra que antes parecia dor, agora soa como libertação. Deus intervém em ciclos quando você já não consegue sair dele sozinho. Agora pare um instante e reflita. Quantos desses sinais você já ignorou porque esperava algo grandioso, enquanto Deus trabalhava no discreto? Às vezes, o grande milagre é justamente o que ninguém percebe acontecendo. O 13º sinal aparece de forma quase invisível, quando aquilo que um dia te atraiu começa a perder o brilho. Situações que antes despertavam entusiasmo, agora parecem vazias. Pessoas que ocupavam sua energia começam a perder espaço naturalmente. Não é desinteresse, é realinhamento. Muitas vezes, Deus retira o encanto de algo para que você finalmente consiga soltar aquilo que te prendia a um futuro que não era o seu. O 14º sinal surge quando você passa a ter percepções que não tinha antes. Pequenos detalhes chamam sua atenção.
Frases que você escuta parecem ter outro significado. Situações comuns começam a soar como alertas. É como se Deus estivesse afinando sua sensibilidade para que você enxergue o que antes passava despercebido. Quando sua atenção muda, sua rota muda junto. O 15º sinal se revela quando você sente que algo te empurra para longe de lugares conhecidos. Não é fuga, é proteção. Às vezes, Deus leva você para longe, não porque aquele lugar era ruim, mas porque estava prestes a se tornar perigoso. Há momentos em que Ele age antes do risco aparecer. Você não vê a ameaça, Ele vê. O 16º sinal chega quando circunstâncias inesperadas impedem você de tomar decisões precipitadas. Um atraso, uma falha, um contratempo que você não planejou. Tudo isso parece incômodo na hora, mas quando visto de longe, mostra que aquele impedimento evitou consequências sérias. Deus trava portas que você abriria por impulso. E Ele faz isso para impedir que o inimigo use a sua pressa contra você. E antes de seguirmos, considere isso. Proteção divina nem sempre é suave. Às vezes, ela interrompe, frustra e empurra, mas sempre com um propósito que só se revela depois. O 17º sinal aparece quando uma sensação abrupta de alerta ocupa sua mente sem explicação lógica. Você está prestes a fazer algo, mas uma inquietação forte surge do nada. Nenhum fato concreto te impede, mas algo te faz parar. Esse tipo de interrupção rara é uma forma direta de proteção, um freio que você não acionaria sozinho. O 18º sinal acontece quando Deus começa a mudar sua disposição interior. Aquilo que um dia você tolerou já não faz mais sentido. Palavras que antes te influenciavam já não te movem. Comportamentos que você aceitava agora te incomodam profundamente. Isso não é mudança de humor. É Deus te desconectando do que não combina mais com a pessoa que você está se tornando. O 19º sinal surge quando caminhos alternativos aparecem de repente, como se fossem atalhos que você nunca considerou. Eles surgem discretamente, mas carregam oportunidades que fazem mais sentido do que as que você tanto insistiu. É como se Deus apresentasse opções que você não veria enquanto estava preso ao seu plano original. O 20º sinal é quando uma sensação de paz inexplicável aparece logo após algo aparentemente negativo. Você perdeu algo, teve um corte inesperado, uma pessoa se afastou e, ainda assim, sente uma tranquilidade que não deveria existir. Essa paz não é racional, é espiritual. Ela aparece quando Deus remove algo que pesava sobre você, mesmo que você não tivesse percebido. Agora pense. Quantas das suas frustrações foram, na verdade, desvios planejados para te manter seguro? A proteção de Deus nem sempre se parece com vitória. Muitas vezes, ela se parece com interrupção. O 21º sinal surge quando você começa a perceber pequenas coincidências que parecem conversar diretamente com o que está vivendo. São mensagens, frases, encontros, situações que se encaixam como peças de um quebra-cabeça montado por mãos invisíveis. Não é acaso, é direcionamento. Deus usa o ordinário para te guiar silenciosamente por caminhos que você ainda não compreenderia se Ele falasse de forma explícita. O 22º sinal acontece quando você sente um peso sair de dentro sem que nada ao redor tenha mudado. É como se algo tivesse sido retirado espiritualmente antes mesmo que você soubesse o que estava prestes a enfrentar. Esse alívio repentino pode parecer abstrato, mas costuma vir antes de revelações que só fazem sentido depois. Às vezes, você é protegido de batalhas que nem chega a ver. O 23º sinal aparece quando tudo começa a desacelerar ao mesmo tempo. Seus planos, suas expectativas, suas decisões
tudo parece entrar em modo de espera. E por mais desconfortável que essa pausa seja, ela funciona como um bloqueio contra forças que você ainda não está preparado para enfrentar. Deus não atrasa para punir, Ele atrasa para evitar quedas que você não teria forças para segurar. O 24º sinal vem quando pessoas que você não imaginava começam a se revelar. Algumas mostram lealdade inesperada, enquanto outras, que pareciam confiáveis, demonstram intenções que você jamais perceberia sozinho. Não é aleatório. Deus expõe tanto os perigos quanto os aliados na hora certa, para que você não caminhe às cegas pelo território emocional da sua própria vida. E antes de seguirmos, pense com atenção. Quantas vezes Deus já mudou o rumo dos seus passos antes mesmo que você soubesse que existia um perigo? Talvez a maior proteção venha justamente do que você nunca chegou a ver. O 25º sinal surge quando oportunidades aparentemente perfeitas começam a demonstrar pequenas falhas que você não havia notado antes. Uma palavra mal colocada, um detalhe estranho, um gesto desconfortável, detalhes que a pressa nunca te deixaria perceber. Esses sinais sutis são muitas vezes a maneira de Deus te impedir de aceitar propostas que pareciam boas demais para ser verdade. O 26º sinal aparece quando sua intuição se torna mais sensível do que o normal. Você passa a enxergar sutilezas, intuir riscos e perceber movimentos que antes passariam despercebidos. Não é paranoia, é discernimento sendo refinado. Quando Deus te protege, Ele não apenas bloqueia perigos, Ele aumenta sua percepção para que você reconheça o que não deve abraçar. O 27º sinal se revela quando você começa a sentir gratidão por coisas que antes ignorava. O simples amanhecer, a companhia de alguém confiável, a chance de recomeçar. Essa mudança de postura não é emocional, é espiritual. Gratidão é clareza, e clareza te mantém afastado de armadilhas que dependem justamente da sua confusão para te atingir. O 28º sinal surge quando, de repente, você percebe que não está mais onde imaginava estar emocionalmente. Medos antigos já não têm o mesmo peso, preocupações antes constantes começam a perder relevância. É como se Deus estivesse te reposicionando internamente para que quando o próximo desafio chegar, você esteja mais forte do que pensa. Agora reflita. Quantas vezes você achou que estava parado, quando na verdade estava sendo reposicionado para algo maior? Às vezes, a maior proteção é justamente a mudança silenciosa que acontece dentro de você. O 29º sinal aparece quando você começa a sentir que certos ambientes já não combinam mais com a sua essência. Lugares onde você antes se sentia à vontade passam a gerar desconforto. Conversas que um dia fizeram sentido agora parecem vazias. Tudo isso é um indicativo de que Deus está te afastando de espaços que poderiam limitar seu crescimento ou expor vulnerabilidades que você ainda não percebeu. O 30º sinal surge quando, inesperadamente, você recebe uma resposta que não procurou. Uma palavra, um conselho, um trecho de texto, uma lembrança antiga, algo que chega até você como se tivesse sido entregue na hora exata. Esse tipo de coincidência é um modo silencioso de Deus alinhar seus sentimentos ao que Ele quer te revelar. Você não buscou, mas recebeu mesmo assim. O 31º sinal é quando você começa a sentir clareza sobre situações que estavam confusas há tempos. Não acontece de forma dramática. Simplesmente um dia você entende. É como se a neblina emocional se dissipasse de uma vez, abrindo espaço para decisões que antes pareciam impossíveis. Deus não revela tudo de uma só vez. Ele revela quando você está pronto para enxergar. O 32º sinal aparece quando algo tenta te puxar para trás, mas misteriosamente não consegue. Obstáculos que antes te desestabilizavam já não têm o mesmo poder. Pessoas que antes te influenciavam já não têm o mesmo impacto.
É como se uma proteção invisível tivesse sido colocada entre você e aquilo que antes te afetava com facilidade. Agora reflita. E se o que você chama de amadurecimento for, na verdade, a blindagem espiritual que Deus construiu dentro de você ao longo do tempo? Talvez você esteja mais protegido do que imagina, mesmo sem perceber. O 33º sinal surge quando Deus começa a ajustar seus relacionamentos. Pessoas chegam, outras saem, algumas reaparecem e outras simplesmente perdem espaço. Nada disso é aleatório. Quando Ele quer te proteger, Ele reorganiza quem caminha ao seu lado. Às vezes, o inimigo não está na situação, está na companhia. O 34º sinal aparece quando você sente que precisa mudar de direção, mesmo sem entender o motivo. Algo dentro de você diz que o caminho atual não é seguro, e por mais improvável que pareça, você sente a urgência de mudar a rota. Essa inquietação não vem do acaso, é um movimento espiritual para te desviar de algo que você não vê chegando. O 35º sinal se manifesta quando portas que você nunca havia considerado começam a se abrir de forma suave. Diferente das oportunidades que exigem esforço desesperado, essas portas se apresentam com naturalidade, como se te convidassem para entrar. Quando Deus quer te proteger, Ele não apenas fecha caminhos perigosos, Ele abre caminhos seguros. O 36º sinal acontece quando, mesmo em meio à instabilidade, você sente uma força que não imagina ter. É como se uma energia tranquila te mantivesse em pé quando tudo ao redor parece querer te derrubar. Essa força não é emocional, é espiritual. E ela aparece exatamente no ponto onde você seria mais vulnerável se estivesse sozinho. E antes de seguirmos, se esta mensagem está tocando você e te trazendo clareza, deixe o like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Assim você continua caminhando junto comigo nos próximos capítulos dessa jornada. O 37º sinal surge quando algo que você não conseguiu entender no passado finalmente começa a fazer sentido. Não é que a situação tenha mudado, é você quem mudou. Deus trabalha assim. Primeiro transforma sua visão, depois revela o motivo. E quando essa compreensão chega, ela esclarece não apenas um acontecimento, mas toda uma trajetória que parecia desconexa. O 38º sinal acontece quando você percebe que certas coisas que antes te atingiam, agora já não conseguem mais te tirar do eixo. Palavras que antes machucavam, agora batem e ecoam. Críticas que antes te desestabilizavam, agora te fazem refletir, não desmoronar. Essa resiliência não nasce sozinha. Ela é construída através de uma proteção emocional que Deus vai consolidando sem que você perceba. O 39º sinal aparece quando você passa a reconhecer padrões de perigo antes de vivê-los. Situações familiares, comportamentos repetidos, histórias que começam a soar iguais às que já te feriram no passado. E de repente, você entende que não precisa reviver tudo outra vez. Isso não é trauma, é discernimento amadurecido. E discernimento é uma das formas mais poderosas de proteção divina. O 40º sinal surge quando você percebe que aquilo que você achava que precisava desesperadamente já não ocupa o mesmo espaço dentro de você. Não é perda, é libertação. Deus te protege não apenas do que pode te ferir, mas também daquilo que te prende ao que não te pertence mais. Às vezes, a maior proteção é remover aquilo que te mantinha estagnado. Pense nisso. E se Deus estiver te preparando para algo que você só conseguirá viver quando as coisas que você insiste em segurar finalmente forem soltas? A resposta dessa pergunta pode mudar mais do que você imagina. O 41º sinal aparece quando a verdade que você evitava encarar se torna impossível de ignorar. Não importa o quanto você tente justificar, minimizar ou adiar, aquilo se torna claro demais para ser negado. Esse tipo de clareza abrupta não é acaso.
É Deus arrancando o véu de situações que poderiam te ferir ainda mais se continuassem ocultas. O 42º sinal surge quando, no meio de uma situação incômoda, você sente uma coragem inesperada para tomar decisões que antes parecia incapaz de tomar. Essa força não vem de um impulso emocional, ela surge como uma convicção tranquila. Deus não apenas te protege, Ele te fortalece para que você consiga agir quando chegar a hora. O 43º sinal se manifesta quando pessoas tentam te puxar para guerras que você não sente que deve lutar. Discussões, conflitos, convites para brigas que não pertencem ao seu propósito. Quando Deus está te protegendo, Ele preserva sua energia e evita que você se envolva em batalhas que só drenariam a sua essência. O 44º sinal aparece quando situações que pareciam fechadas começam a se alinhar de forma inesperada. Coisas que não faziam sentido começam a se conectar, e você percebe que aquilo que considerou perda talvez tenha sido realocação divina. É como se Deus estivesse montando um cenário completo, enquanto você enxergava apenas pequenas peças soltas. Agora imagine, e se aquilo que você acreditou que te atrasou foi exatamente o que te colocou no caminho certo? Às vezes, a maior prova de proteção é descobrir que tudo sempre esteve vindo na sua direção, apenas no tempo perfeito. O 45º sinal surge quando, de repente, você percebe que algumas portas que você queria muito abrir começam a perder a importância. Não é que você tenha desistido, é que algo dentro de você mudou. Deus ajusta seus desejos antes de ajustar seus caminhos. E quando isso acontece, aquilo que parecia essencial se transforma em apenas mais uma etapa da sua jornada, não no destino final. O 46º sinal aparece quando pequenos incômodos se tornam alertas poderosos. Algo que parecia detalhe passa a chamar sua atenção de maneira insistente. Essa perseguição da consciência não é aleatória. É Deus refinando sua percepção para te afastar de situações que poderiam crescer e se tornar perigosas mais adiante. Ele te protege antes da tempestade, não depois. O 47º sinal se manifesta quando você começa a perceber que sua própria voz interior está mudando de tom. O medo começa a perder espaço, enquanto a convicção ganha força. A insegurança vai se dissolvendo lentamente e, sem perceber, você passa a confiar em caminhos que antes te assustavam. Isso não é apenas autoconfiança. É proteção interna sendo construída para que você não desista antes da hora certa. O 48º sinal surge quando situações que pareciam aleatórias começam a se repetir com precisão quase cirúrgica. É como se Deus insistisse em te mostrar algo que você não percebeu da primeira vez ou da segunda. Quando Ele quer te proteger, Ele fala até que você entenda. E quando finalmente entende, percebe que tudo fazia parte de um plano muito maior do que imaginava. Agora, antes do último bloco, pense com sinceridade. Quantas vezes Deus precisou repetir o mesmo alerta até que você finalmente conseguisse ouvir? Às vezes, o cuidado dele aparece justamente na insistência. O 49º sinal aparece quando você passa por um momento difícil. E em vez de se afastar, sente vontade de se aproximar ainda mais de Deus. A dor que deveria te destruir começa a te fortalecer. O vazio que deveria te derrubar te faz buscar respostas espirituais que você nunca teria procurado em tempos tranquilos. Isso é proteção. Transformar o que deveria te quebrar naquilo que vai te reconstruir. O 50º sinal surge quando você olha para trás e percebe que, se certas coisas tivessem acontecido como você queria, hoje você estaria preso, machucado ou perdido. A proteção divina raramente é clara no início, mas se revela com perfeição no final. Esse entendimento não vem com euforia, mas com uma paz profunda, como se finalmente tudo se encaixasse. O 51º sinal é quando, mesmo sem saber o que está por vir, você sente que não está caminhando sozinho.
Há uma segurança silenciosa te cercando, uma sensação de que alguém está antecipando o que você ainda não consegue ver. Deus não apenas protege, Ele te acompanha. Ele não apenas desvia perigos, Ele guia seus passos. O 52º sinal acontece quando as respostas que você buscou por tanto tempo começam a emergir nos lugares mais inesperados. Uma conversa, um gesto, um texto, um silêncio. Nada grandioso, nada dramático, apenas certezas suaves que se encaixam como se tivessem sido desenhadas para você. A proteção divina se revela mais na sutileza do que no impacto. E ao final de tudo, você percebe que cada porta fechada, cada afastamento, cada atraso, cada desconforto, cada perda e cada tempestade foram, na verdade, escudos invisíveis colocados no seu caminho. Você nunca esteve desamparado, nunca esteve sozinho. Tudo sempre esteve sendo conduzido para te guardar, para te preparar, para te fortalecer e para te levar exatamente onde você precisava chegar.